Me chamo Luana, sou aluna do 9º ano e hoje irei falar um pouco sobre o Teorema de Tales. O Teorema de Tales é um teorema da geometria que afirma que, no plano, a interseção de retas paralelas por retas transversais formam segmentos proporcionais. Este teorema é atribuído ao matemático e filósofo grego Tales de Mileto. Esta atribuição é explicada a partir de uma lenda na qual Tales calcularia a altura de uma pirâmide, medindo o comprimento de sua sombra no solo e o comprimento da sombra de um bastão. No entanto, a mais antiga prova escrita conhecida deste teorema é dada em Elementos de Euclides. O teorema de Tales é generalizado em maior dimensão. As observações são equivalentes às observações de geometria projetiva, que é a preservação de relações transversais por projeções. Em um nível mais básico, o teorema de Tales é usado para calcular comprimentos trigonométricos, desde que duas linhas paralelas estejam disponíveis. Esta propriedade é usada em instrumentos de cálculo de comprimento. Em inglês e alemão, o teorema de Tales designa outro teorema da geometria que afirma que um triângulo inscrito em um círculo e do qual um lado é diâmetro, um triângulo retângulo. Me chamo Matheus Rodrigues, sou do 9º ano e vou falar um pouco mais sobre o Teorema de Tales. O Teorema de Tales afirma que um feixe de retas paralelas determina sobre duas retas transversais segmentos proporcionais. Como a gente pode utilizar o Teorema de Tales? Na prática, a gente usa o Teorema de Tales com o objetivo de encontrar valores desconhecidos de situações que envolvem retas paralelas e retas transversais. Olá, me chamo Loami e sou do 9º ano. Eu vou falar sobre a proporção. Proporção trata-se da igualdade entre duas ou mais razões provenientes das medidas extraídas da grandeza. O estudo da proporção é essencial para o desenvolvimento matemático, pois possibilita relacionar grandezas. Assim, a gente pode resolver problemas no nosso cotidiano, como, por exemplo, uma escala de um mapa, uma velocidade média de um móvel e densidade de uma solução. Agora eu vou falar sobre as propriedades da proporção. A primeira propriedade é: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, a multiplicação vai ser cruzada. E a segunda propriedade é: a razão entre a soma ou a diferença dos dois primeiros termos e o primeiro termo é igual à razão entre a soma ou a diferença dos dois últimos termos e o terceiro termo. Bom dia, meu nome é Manuel Arthur. Eu sou aluno do 9º ano. Vou falar sobre razão. Na matemática, a razão estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre dois números. Um exemplo disso seria: qual a razão entre 40 e 20? Lembrando também que a razão está relacionada com a operação de divisão. Então, vamos botar 40 sobre 20, que daria igual a 2. Pois é 40 dividido para 20. Lembrando também que em uma fração, o numerador é o número acima. O numerador é o número acima e o denominador é o número de baixo. Se o denominador for igual a 100, temos uma razão do tipo porcentagem, também chamada de razão centesimal. Um exemplo disso seria também 30% igual a 30 igual a 0,30 sobre 100. Além disso, na razão, o coeficiente está localizado acima, é chamado de antecedente, enquanto o de baixo é chamado de consequente, que também temos um exemplo. A sobre B, A igual a antecedente e B igual a consequente.